igreja, bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos para a semana 4 do nosso alimento diário. E o título desta semana é A Oração da Igreja. E o título do dia de hoje é O Mistério de Deus e o Mistério de Cristo. O nosso ler com oração está em 1 Timóteo 3,16, que diz assim: Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, seu grande é o mistério, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor expresso em nossa carne, o mistério da piedade, se expressar o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor foi manifestado na carne, Senhor. Ó, o Senhor é o Deus que se limitou como homem. Ó, o Senhor Jesus, justificado em espírito, contemplado por anjos. Senhor Jesus, pregado entre os gentios. Ó, seu evangelho, Senhor, alcançou cada um de nós. Crido no mundo, recebido na glória, Senhor, és o primeiro homem a entrar na glória, assim como Deus, assim como o homem também. Ó Senhor, abriu um caminho para muitos. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos começar. Vimos nas últimas semanas os 7 itens que compõem a coluna e base da verdade. Esses 7 itens estão assim dispostos no aspecto objetivo. Temos a fé, a verdade e os sãos ensinamentos no aspecto subjetivo. Temos a piedade, a fé, nossa fé e a consciência. Esses dois conjuntos têm como vínculo a vida eterna, a qual é o meio e o poder que nos capacitam a receber e experimentar subjetivamente os itens do aspecto objetivo. Quando a igreja é bem cuidada seguindo as instruções de Paulo em 1 Timóteo, ela de fato funciona como a casa de Deus, como coluna e base da verdade, e se torna um testemunho vivo. A continuação de Cristo como a manifestação de Deus na carne. Hoje, a igreja é o grande mistério da piedade, que por um lado é o próprio Cristo e por outro é Cristo vivido e manifestado na igreja, como a expressão de Deus na carne. Nesta semana, além do assunto do grande mistério da piedade, também abordaremos o ministério de oração da igreja e a necessidade de Deus de ter na terra pessoas que permitam que sua vontade seja realizada. Ao falarmos de mistério, não podemos deixar de pensar no mistério do universo e de como se originou. Nós que amamos a Deus e sua palavra sabemos a resposta. O mistério do universo é Deus. E quem é Deus? Deus mesmo é um mistério. E esse mistério ficou oculto por séculos e gerações, até que um dia ele se tornou carne e se manifestou. Que maravilha! O Deus invisível que ninguém podia ver se manifestou, se encarnou. Colossenses 2:2 nos revela o mistério de Deus, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Mas Cristo também é um mistério. Durante o tempo em que Jesus viveu como um homem em carne, se alguém quisesse ver a Deus, deveria tocar em Jesus. Precisaria ver Jesus. Hoje, Cristo também é um mistério. E o que é o mistério de Cristo? E o que é o mistério de Cristo?
O mistério de Cristo é a igreja. Você quer ver Cristo? Então precisa estar na igreja. Não é a igreja física, não é um templo ou catedral, não é um prédio, é a igreja do Deus vivo, a igreja orgânica, os membros do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. E o corpo de Cristo, que é a igreja, é sua expressão. Paulo usa o termo mistério de Cristo. E um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, vemos a sua definição. É manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando o mistério de Deus é revelado, temos Cristo. E quem revela Cristo? A igreja, e é que o revela. Louvado seja o Senhor. Lemos ainda: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava algemado na prisão em seu primeiro aprisionamento. Ele alugara uma casa e tinha certa liberdade, mas estava preso e não podia sair dali. Ele foi algemado e preso por causa da igreja. O mistério de Cristo. Assim, Paulo pediu orações à igreja em Colossenses, para que Deus lhe abrisse porta à palavra. Também pedimos orações a cada um que lê esse devocional, para que Deus nos abra a porta para proclamarmos sua palavra. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Pergunta: o que é o grande mistério da piedade? Esse mistério é a igreja, irmãos, pois a igreja ela é a expressão de Deus. Quando falamos nessa palavra piedade, a gente viu toda essa semana passada sendo tocado que piedade é expressar Deus na carne, não é isso? Então, imagine só, de forma coletiva, uma igreja edificada, né? Aquela igreja consagrada ao Senhor. Então, de forma coletiva, é uma expressão de Deus nesse lugar, nesta cidade. Quando a gente fala da igreja, a gente sabe, não estamos falando aqui da edificação humana do prédio, dos tijolos, do local, não. Estamos falando da igreja viva, né? Do organismo vivo, o ajuntamento daqueles que receberam o Senhor, daqueles que foram feitos filhos de Deus. Né? Então, olha só como a igreja é grandiosa. É por isso que é um mistério. Então, ainda falando em mistérios, né? Foi falado no decorrer da leitura, falamos também sobre o mistério de Cristo. Aqui falamos sobre o mistério da piedade e sobre o mistério de Cristo, que também é a igreja, irmãos. O mistério de Cristo é a igreja. A igreja ela é mencionada por Paulo também como corpo de Cristo, né? O ajuntamento de todos aqueles que receberam o Senhor, né? São os membros desse corpo, então formam um corpo de Cristo, um organismo vivo. Né? Que maravilhoso, irmãos. Imagine você, quantas pessoas, né, amam o Senhor e quantos que já dormiram, filhos de Deus, amavam o Senhor e não tiveram acesso a tal palavra, né? Ao desvendar de tal mistério. Ainda seguindo sobre o mistério e o mistério de Deus. Olha só, irmãos, como tudo é interligado, né? Mas ao mesmo tempo, como tudo é grandioso. O mistério de Deus é Cristo, irmãos. O mistério de Deus é Cristo.
é o próprio Deus manifestado na carne, né? Dentro de um homem, né? O Senhor, ele, quando veio, né? Deus se personificou em um homem, e era Cristo. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que queriam conhecer a Deus tinham que ver Cristo. Olha só, né? Que coisa grandiosa, irmãos. Louvado seja o Senhor por tal palavra, né? Que temos acesso, temos vista ao Pai. Isso é maravilhoso. Jesus é o Senhor. Ótima segunda-feira, irmãos. Amém.